Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje, mais uma lição, mais um resumo da lição do discipulado, a lição de número 8. Praticamente chegamos aí na metade da lição do discipulado. O título da lição é Chamado para servir como mordomo de Cristo. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por este momento, certo? Que Deus abençoe esta transmissão, nos ilumine para transmitir aquilo que Ele deseja para o seu povo e para todos aqueles que irão assistir este vídeo, essa transmissão. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor da glória, te agradeço, Senhor, por este momento. Abençoa, Deus, este trabalho, ilumina, Senhor, nossa mente, que o maior professor esta noite seja o Teu Espírito. Deus, fala conosco através da Tua palavra, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, chamado para servir como mordomo de Cristo, se encontra lá em Salmos 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A introdução nos revela o seguinte: segundo o autor, a mordomia cristã mostra que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós somos apenas os seus mordomos, a quem compete administrar os bens espirituais, morais e materiais dele recebidos. O primeiro tópico, ou o primeiro ponto da lição, temos a seguinte questão: no que consiste a mordomia cristã? O autor divide em 4 subpontos. Deus é soberano e tem domínio sobre nós. Devemos administrar com sabedoria tudo o que Ele tem nos dado. Cada um dará conta de sua mordomia. Devemos seguir o exemplo de Cristo, pois Ele foi um excelente mordomo. Vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. A gente vai encontrar o seguinte texto: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, meus amados, a gente observa nesse texto, o autor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, que Deus, Ele é dono de todas as coisas. Por mais que você tenha trabalhado desde pequeno até a sua velhice, certo? Tudo que você conquistou foi pela permissão de Deus e foi o próprio Deus que concedeu a você. Ah, mas eu trabalhei 12 horas por dia, ganhei dinheiro do meu suor. Sim, verdade. Mas Deus lhe concedeu saúde. Deus abriu a porta para você. Deus, Ele te deu força para continuar. Deus, Ele te deu sabedoria, para permanecer no emprego, para angariar um cargo acima, Deus te deu sabedoria para que você pudesse passar numa prova de um concurso público. Deus te deu sabedoria para que você passasse numa prova de uma faculdade, certo? Então tudo o que se tem no planeta Terra não nos pertence. Pertence a Deus. Foi Ele que criou, foi Ele que chamou a existência, certo? E Ele nos colocou na Terra para que pudéssemos administrar tudo aquilo que Ele nos concedeu, certo? E no final de toda a nossa jornada, de toda a nossa caminhada, nós daremos conta ao Senhor de tudo aquilo que Ele nos concedeu,
certo? Tudo aquilo que Ele nos deu para administrar, né? Os bens espirituais, certo? Os morais, os valores morais, enfim, tudo que Ele concedeu ao ser humano para administrar, Ele vai pedir que a gente preste contas a Ele. O segundo ponto, nós vemos em que áreas devemos exercitar a mordomia. O autor expõe em 5 pontos: nosso corpo, com o nosso dinheiro, com dízimos, com o tempo que nos é facultado, com os talentos que temos. Então veja, aqui ele cita 5 áreas. A primeira, nós devemos, exercitar a mordomia ou a administração do nosso corpo. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 19, verso 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Olha o que a palavra de Deus nos revela. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então veja, Deus nos concede o livre-arbítrio, certo? Para que a gente possa administrar da melhor forma possível tudo aquilo que Ele nos concede, como é exemplo do nosso corpo, a nossa alma, certo? A nossa consciência também. E como a gente administra a nossa consciência, né? Adquirindo conteúdos que sejam proveitosos, que sejam edificantes. Então a gente assim edifica a nossa mente, certo? E trata do nosso corpo, pois bem sabemos que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então é uma das áreas que a gente deve administrar. O nosso dinheiro, a gente também deve administrar o nosso dinheiro, né? Tudo aquilo que a gente ganha, a gente tem que saber com que a gente vai gastar, como a gente vai gastar, se aquilo que eu quero comprar é realmente aquilo que eu estou precisando no momento, ou não, ou só quero comprar por mera vaidade, né? Com os nossos dízimos e ofertas, nós também devemos saber agradecer a Deus, devolver a 10ª parte para Deus, como forma de agradecimento por Ele ter nos concedido, né, as bênçãos em nossas vidas, né? As pessoas muitas vezes não compreendem isso e criam diversas teorias, diversas falações, né, sobre a administração dos dízimos, né? Se existe alguém que administra os dízimos de forma errada, Deus vai cobrar desse alguém. O importante é que a gente faça a nossa parte. A gente deve devolver os 10% a Deus como forma de agradecimento, certo? Quero aí, desde já, saudar com a paz do Senhor nosso irmão Zé Silva, que está aí nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida. Então, meus amados, veja que é uma das áreas a ser administrada também, os dízimos. O tempo que nos é facultado, ou seja, a gente tem 24 horas por dia e são necessários, né? No mínimo 6 horas e meia, né? Até 6 horas de sono para que a gente possa recompor para o outro dia. Mas o ideal é 8 horas por dia de sono, certo? Para a gente descansar. Aí a gente vai fazendo a contabilidade, a gente tem mais 8 horas, dependendo de quem trabalha 8 ou 12 horas na empresa, no trabalho, certo? E fica aí um tempo, né, livre para você estudar, seja para alguma prova secular, faculdade, concurso público, para uma entrevista de emprego, para você estudar a palavra de Deus, certo? Para você ir para a igreja cultuar, adorar a Deus, fazer uma obra, né? Então assim, a gente deve administrar o nosso tempo das 24 horas diárias que possuímos, devemos saber, né, administrar, não jogar fora, pois o tempo é algo que a gente não recupera, certo? Com os talentos que temos, independente do seu talento, seja dissertar, seja criar, seja desenvolver, seja louvar, seja cantar, seja compor, seja interceder, seja pregar, use da melhor forma possível, que seja agradável a Deus. E o terceiro ponto, quais lições que aprendemos com a mordomia cristã? Aí o autor aqui ele divide em 7 pontos.
7 posições, né? As lições que nós tiramos é que o mordomo ele é submisso, certo? Que aquilo que possuímos é, acima de tudo, um bem proveniente de Deus. Que todos nós recebemos algo de Deus para administrarmos. Que cada mordomo terá recompensa pelo seu trabalho. Que excedendo bem, que exercendo bem a nossa mordomia, estaremos permitindo o crescimento do reino de Deus. Que o mordomo é apenas o servo e que nada, humanamente falando, trouxemos a este mundo, como também não levaremos. Ou seja, aquela velha história, né? A palavra de Jó, lá no livro de Jó, de tipo, nu saí do ventre da minha mãe, ou seja, sem nada, e é nu que tornarei. Ou seja, eu nasci sem nada e morrerei sem nada. Tudo que eu tenho agora foi Deus que permitiu eu conquistar no longo da minha trajetória, no longo da minha vida, certo? Exercitando a mordomia do nosso corpo, dos nossos bens, dos nossos dízimos, do tempo e dos nossos talentos, estaremos definitivamente reconhecendo a soberania de Deus e a nossa total dependência dele. Vamos ler aqui João capítulo 15, verso 5, para a gente encerrar este breve resumo da lição. João capítulo 15, verso 5, certo? Eu vou ler do verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, meus amados, que os irmãos tenham compreendido, né, que tudo que possuímos aqui na terra, desde o nosso nascimento, certo, até o dia que partiremos, é permissão de Deus e provém de Deus, certo? Que Deus possa abençoar as nossas vidas a cada dia mais e mais. Agradeço aos amados que acompanharam aí, né? Que cada um receba da parte de Deus uma providência, que Deus atenda, né, o desejo do seu coração. Nesta oração, para encerrarmos, apresentaremos os enfermos da casa do Senhor, certo? Os enfermos que estão no leito do hospital, para que Deus ele possa repreender este mal sobre as nações, esta enfermidade, que Deus ele possa desmascarar muitas pessoas que estão se aproveitando desse momento, certo? Porque as pessoas que se aproveitam desse momento estão deixando outras pessoas muito mais vulneráveis do que já estavam. Que Deus possa repreender esse mal, a astúcia do inimigo. Que Deus possa quebrantar os corações, marcar um encontro e tirar as máscaras de muitos. Que Deus possa abençoar os missionários, os líderes, os obreiros que estão tristes, né? que estão se sentindo pressionados, encurralados. Que Deus possa tirar esse pensamento, essa pressão. Que Deus, através do seu Espírito, possa, né, dar força, estratégia, sabedoria e derramar da sua graça sobre todos aqueles que o adoram e todos aqueles que buscam, certo? Adorar a Ele e buscar a cada dia mais. Meus amados, eu pretendo fazer, né, uma live, uma transmissão, né, fora do conteúdo do discipulado. É uma live mais evangelística, certo? Eu vou preparar ainda um conteúdo, aqueles que estão acompanhando, que possa compartilhar, né? Vai ter essa live, vou divulgar ainda nas redes sociais, aqui mesmo no Facebook, a data desta live. Vai ser um conteúdo bem interessante, acredito que em média de 30 a 40 minutos. Mas vamos orar para Deus abençoar as vossas vidas.
Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradeço, Senhor, por este momento em tua presença. Deus, vejam aqueles que estão necessitados, Pai, que estão famintos. Pai querido, aqueles que estão desempregados, Deus, abre a porta larga de emprego. Deus, restaura, Senhor, a saúde de toda esta nação. Livra-nos dessa enfermidade, Pai. Deus, quebranta os corações daqueles que estão se aproveitando desse momento para usurpar, Senhor, daqueles que estão necessitados. Tem misericórdia. Deus, marca um encontro, tira as máscaras, dê estratégia, Senhor, a todos os líderes, a governantes, dê estratégia ao nosso presidente, vai iluminando a mente, dando sabedoria, Deus, derramando da tua proteção, Deus, derramando da tua graça sobre todos aqueles que estão carentes, Senhor, da tua presença. Pai querido, os líderes, os obreiros que estão, Senhor, neste momento se sentindo pressionados, que estão tristes, Deus, que o Senhor possa, através do teu Espírito, consolar e dar estratégia, dê um abraço forte na alma. Vejam aqueles, Senhor, que estão abatidos, levanta, Pai, aqueles que estão tristes, que o Senhor possa consolar. Deus, aqueles que estão no leito do hospital, levanta, restaura, Deus, salva, liberta, cura, através do poder da Tua palavra e do Teu Espírito. Eu te rogo todas as coisas, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, pois só Ele pode fazer, Senhor, através do Teu poder, através do nome do Teu Filho Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, fiquem na paz de Deus, que Deus abençoe a cada um.